você falou dos seus filhos aí. Uma dúvida, eles cresceram no Brasil desde que nasceram, né? Mudaram agora. Sim. E a alfabetização deles foi em português e inglês? Eles falavam só inglês com você e português com seu marido? Como foi essa Então, relação? No Brasil, o mais velho, ele veio para cá com 7 anos, então ele foi alfabetizado em português, mas eu sempre falava inglês com os dois. Mas quando ele chegou aqui, ele já falava inglês muito bem, mas ele estava faltando um pouco de vocabulário, porque eu era o único contato, então tem muita coisa que eu não falei para ele, não usei, então eu lembro às vezes ele fala, ok, na aula de arte, por exemplo, a professora estava falando sobre coisas que ele não entendeu, mas ele nem precisava de nenhum tipo de apoio com a língua, e ele pegou rapidamente. Ela aprendeu super rapidamente como ler e escrever e todas essas coisas em inglês. O mais novo veio com 4 anos. Então, ele ainda não sabia ler nem escrever em português nem em inglês. O português dele era mais forte do que em inglês. Agora, mudou. Agora, o inglês Nossa, rápido, dele... né? Que legal. Mas eu estou preocupada porque eu não quero que ele tem que manter o português. Então, aqui, claro, ele fala com meu marido. A gente tem vários amigos brasileiros que estão sempre aqui, mas ele está fazendo agora 1 hora por semana de aula de português para realmente aprender a ler e escrever. Porque não adianta só falar e escrever muito mal, você tem que realmente saber escrever e todas essas coisas. Então, vamos O bom é tentar. que eu acho que o português é mais fácil aprender a escrita do que o inglês, né? Porque o português é bem fonético, né? O inglês o spelling é muito difícil, né? Eu concordo. Mas eu acho muito interessante o que você falou. Tá de ponta cabeça, upside down. Okay. Tirei ele. Tá fazendo ginástica aí. É muito legal, porque eu acho estranho essas crianças que aprendem só com o pai a falar um idioma, porque eu penso assim, em que situação que essa criança em casa veria, por exemplo, a palavra para-choque, parafuso? É impossível, né? Exatamente. I'm back. Desculpa, que bom. Caiu a bateria aqui do negócio. Não, e tem muita Quem sabe coisa. faz ao vivo. Tá mais, tá de volta. Tem muita coisa. Eles têm que... Na verdade, os dois, o mais velho ainda fala e escreve, porque ele aprendeu português muito, muito bem. Antes de vir para cá, ele está conseguindo manter. O mais novo, que veio muito pequeno, eu vejo ele perdendo mais facilmente do que o mais velho. Então, eu não quero... Eu já tentei, eu falei, não, eu vou falar português com ele, mas não dá. A gente já criou esse hábito de eu sou a referência do inglês, o Vitor e do português, então ele olha para mim, você e o Vitor, vocês falam português ou inglês? Você português. Português, tá. A gente começou nosso relacionamento em português e continuou. Ele fala inglês super bem, mas e se a gente está com outras pessoas que só falam inglês, a gente fala em inglês. Mas entre si é sempre o português. Eu tenho uma cunhada, irmã da minha esposa, que mora na Itália, casou com meu primo italiano. E a gente tem a minha sobrinha, que é a minha filhada, a Maria, e tem uma menina agora, que é a Elisa. A Maria, né, ela tem pouco contato com o português. O pouco que ela tem é com a mãe, né, e com a gente. Só que agora que ela já tá indo por 3 anos, assim, 4 anos, quando eu vejo, por exemplo, às vezes tá conversando, tá eu, minha esposa do lado, assim, no celular, e aí a minha esposa, a Francine, fala em português, aí eu venho e falo, tchau, Maria, como está? Aí ela, sabe, tipo, parece que anima, ela, ai, cara, graças a Deus, alguém falando que eu entendo, sabe, tipo, dá essa impressão de ela se sentir mais à vontade, porque ela vai pra escola, tá todo mundo, né, falando, né, e vai ser eu falo pra Francine, vocês vão ter que aprender italiano aí, você vai ser um perereco aí pra falar com ela depois. Boa. Mas a interação na casa é tudo em inglês. Desculpa, vai, Jade, vai lá.
Ah, não, pode terminar o seu raciocínio, depois a gente passa aqui para a pergunta. Eu queria saber a interação da casa, assim, porque você tem, né, um mais velho que já sabe mais português. Como é que é essa comunicação entre vocês, assim, é tudo misturado? Tipo, come here. Tipo, ou tem aquela coisa, parqueou o carro? Não parqueou, não, tipo, tô pisado, aqui, não tem nada. cama aqui. Não, eles, na verdade, eles não estão, tipo... Começou assim, era tipo, quero milk, cadê my shoes? Eles estavam misturando as línguas, mas agora eles separam as línguas, mas os dois falam em português. Eu acho que eles começaram em português, continuaram. Então eles brigam em português, ficam nos jogos em português, eles conversam. Léo, vem cá, para de ser chato, né? Essas coisas. Top. E é engraçado, se eles voltam da escola e querem falar sobre o que aconteceu, eles vão contar para mim em inglês e contar para o Vitor em português. Nossa, interessante, né? E a gente sempre sabe com quem eles estão conversando. Se eles perguntam, can you make me pizza? Eu sei que estão falando comigo. Você pode fazer uma pizza para mim? Eu sei que estão conversando com o Vitor. Nossa, que legal. Que legal. Eu tenho uma teoria, eu acho que assim, as crianças quando aprendem duas línguas ao mesmo tempo, para elas não é nem duas línguas, para ela é uma língua só que tem duas, por exemplo. Duas vertentes. Tem duas palavras. Você pode, por exemplo, falar que isso daqui é um carro ou é um brinquedo, né? As duas palavras atendem, tá todo empoeirado. Mas acho que a criança sabe que, assim, tem duas palavras diferentes para dizer a mesma coisa, mas talvez na cabeça dela nem seja uma língua diferente, né? Só duas coisas diferentes. Enfim. É o poder do cérebro.